Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, meus amigos telespectadores do programa Construção Dinâmica na TV. Durante o ano passado, algumas pessoas nos mandaram e-mail através do nosso Twitter e através do nosso site www.construçãodinamicanatv.com.br e algumas dessas pessoas sugeriram que a gente fizesse uma matéria ou uma pesquisa falando de tijolos de solo cimento ou os blocos ecológicos. E é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Essa nova tecnologia é um sistema construtivo onde são utilizados blocos de solo cimento que a gente vai mostrar para vocês como são produzidos e o sistema de aplicação. Para isso a gente veio até na Fazenda Rio Grande, na empresa chamada Duraeco, onde são produzidos os blocos de solo cimento. O sistema é muito interessante, não perca, fica até o final que vocês vão gostar dessa matéria. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Há quanto tempo tem a Duraeco? É uma empresa nova, né? É uma empresa recente, basicamente há 6 meses de existência e entrando agora no mercado, tentando comercializar nossos produtos. Na verdade, o sistema do solo cimento, o sistema do bloco ecológico, além das peças que vocês vão ver aqui a fabricação, é todo um sistema que está envolvido. Tem o sistema de produção, tem o sistema de assentamento, estrutural, que vocês vão ver isso no passo a passo. Vou mostrar para o nosso público lá em casa, que está assistindo, como é que funciona o processo. Vamos começar pela nossa matéria-prima, que está aqui atrás. De onde vem esse material? Que material é esse? Esse material é um material conhecido como saibro. A gente adquire ele das empresas especializadas em extração de saibreiras e areia, cimento, saibro, alguns aglutinantes, alguns segredos, vamos dizer assim. Basicamente é esse a matéria-prima utilizada no produto. Você usa cimento CP5? CP5, alta resistência inicial, para que esteja também uma melhor compactação e uma melhor cura de início do produto do tijolo, até para efeito de manuseio, trabalho e movimento dentro do barracão. O material é dosado de forma volumétrica, pelo que eu estou vendo aqui? Perfeitamente. A cada certa quantidade de saibro, a gente utiliza uma outra quantidade específica para o cimento. É sempre a mesma coisa. Se são 10 baldes, são 10 baldes, se são 5 baldes, são 5 baldes, mas é sempre a mesma medida. Isso não tem variação. Se você vai fazer algum processo de mistura como o dele aqui, ainda volumétrico, mantenha seu traço, mantenha seu padrão, não faça modificações. E isso eu fiquei reparando, o pessoal faz direitinho. Terminado o processo de dosagem, que é feito ali com os baldinhos, as medidas todas certinhas, nós vamos passar agora para mistura, para homogeneização. Você tem um sistema de correias aqui. Por que não colocar direto dentro da misturadora? Para facilitar o processo de carga, a gente optou colocar as esteiras, que facilita questões ergométricas do próprio colaborador e otimizando também o processo e desempenho da carga no misturador. Ah, é verdade. É um processo repetitivo e é um processo pesado. Então pegar isso daqui, levantar, a misturadora é alta, ela é grande, então realmente ia dar problema aí para os colaboradores, para os trabalhadores que trabalham aqui. Uma vez lá dentro da misturadora, praticamente não usa água. A mistura é bastante seca, né? Isso, a umidade é controlada no estoque da matéria-prima. Dali para frente, do homogeneizador para frente, não inclui água no processo. Totalmente a seco, apenas com a umidade natural da matéria-prima. Uma coisa diferente que eu estou vendo que você tem aqui é o seguinte: normalmente, depois do processo de homogeneização, ele vai ficar dentro daquela... É uma betoneira que você tem ali. Isso, popularmente bitoneira, mas homogeneizador. Normalmente, em outros processos, a mistura dali, da argamassa, o teu traço, ela iria direto para a máquina. Você passa por um outro processo no intermediário aqui? Sim, tem a função de triturar alguma pedrinha, alguma coisa que passe, até mesmo o cimento gera umas pedrinhas pequenas, passa no triturador buscando que seja bem padrão a mistura, bem fina, bem homogênea. Eu até acho que esse processo é importante para vocês porque você não usa areia ou um solo peneirado, você usa saibro. E o saibro
tijolo tem pedras na sua composição. O saibro já é basicamente peneirado, mas eventualmente acontece de cair uma pedra, alguma coisa que possa chegar até a prensa, se não tiver o triturador, e danificar o nosso sistema de prensagem. Uma vez feita a dosagem, feita a mistura, o material é transportado pelas correias até a máquina que vai fazer realmente a produção do bloco. A mistura está no reservatório da máquina, a prensa é totalmente hidráulica, acionada pelo colaborador, é compactado, exercendo uma força de 6 toneladas em cima de cada mistura, de cada prensagem, tornando-se assim o tijolo. Normalmente as fábricas de blocos de concreto, como o GAI, que é o nosso anunciante, tudo que faz o bloco de concreto, ele utiliza areia e brita zero e mais alguns outros materiais. Mas há necessidade da vibração. Você aqui é só a prensagem, é aí que entra a argila na composição? Exatamente, a argila é responsável por grande parte do acabamento, que juntamente com o silt, com a areia e com o saibro, a argila é responsável pelo melhor empacotamento e beleza, esteticamente, do tijolo. Para vocês entenderem direitinho o que é o empacotamento. Quando a gente analisa um agregado desse, eu já falei isso em outras matérias a respeito de concreto e de outras argamassas, você precisa ter desde um grão muito fino, mais fino que o cimento, até um grão mais grosso. O que o Guilherme falou sobre empacotamento é exatamente a argila entrando nessa parte fina, compondo uma curva do material mais fino, um pouquinho mais grosso, mais grosso, mais grosso, até o grãozinho de areia, fazendo exatamente esse empacotamento, com que o material se encaixe. E essa prensagem faz com que essas partículas elas se aproximem uma das outras para que o cimento consiga colar tudo junto. E é isso que dá essa performance tão boa no tijolo de solo de cimento. Exatamente, é esse mecanismo, esse sistema que proporciona uma estética maravilhosa do tijolo ecológico. Lembrando que nessa mistura vai cimento, então não é só o solo, não é só argila prensada, tá? Isso tem cimento junto. Então ele vai ter todas as propriedades de um cimento hidráulico junto. O que eu vi a operadora também fazendo, ela produz um pouco, de repente ela pega um bloquinho desse e faz umas medições. Isso, com o paquímetro aleatoriamente a gente passa a medida e registrando tudo isso para que não ocorra oscilações no tamanho do tijolo. Então automaticamente busca uma qualidade melhor na obra construída final. Além do processo de medição, nós temos uma pessoa de fora do processo de produção que vem hora em hora e mede toda a produção aleatoriamente. Também ela é responsável pela procura de tijolos danificados que automaticamente retorna para a produção. Além disso, a gente controla a umidade da matéria-prima, tá? Que isso garante também a qualidade do produto final acabado. Vamos falar um pouquinho da resistência. Como é feito o controle de qualidade com relação à resistência dos blocos? A resistência, a cada 20 mil tijolos, a gente envia para o laboratório, na qual é levantado a resistência de cada produto e também a absorção de água. Nas normas da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o que diz que tem que ter de resistência? De acordo com a norma, ela pede 2 MPa para o bloco de solo cimento. Atualmente a gente está por volta de 8 MPa. É o resultado da qualidade Duraeco nos tijolos ecológicos. Então vocês estão vendo que a Duraeco não é só uma empresa que veio para o mercado para produzir um bloco cerâmico, um bloco de solo cimento. Eles querem realmente ter um diferencial sobre os seus produtos. No próximo bloco você saberá como é curado o tijolo ecológico e muito mais sobre este processo de fabricação. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Como eu tinha falado para vocês agora há pouco, esse é um material que utiliza cimento, então é importante cura. O que é a cura? O cimento precisa de água para hidratar e para endurecer. Vocês têm um processo um pouquinho diferente aqui, né? Isso, a gente vai apresentar na sequência uma exclusividade Duraeco no processo de cura do tijolo. Vamos explicar para o pessoal em casa como é que vocês fazem a cura aqui de vocês. Após a prensagem, esse tijolo fica depositado e fica aguardando um tempo, por volta de 24 horas. Esse tijolo é retirado e é imergido por um período de tempo, a fim de garantir que realmente esse tijolo tenha a água necessária para que o cimento reaja e faça a cura no processo, tenha qualidade. É retirado e levado para o estoque, onde ele é coberto por uma capa que tem por finalidade garantir que esse elemento não se desidrate rapidamente, ou seja, garanta que realmente a água que foi colocada no tijolo, que o tijolo absorveu naquele processo de imersão, realmente fique ali curando o tijolo em um processo gradativo, processo este que busca garantir a resistência máxima. Ele é poroso, ele vai absorvendo água e o ar vai saindo do meio, a gente vê as bolinhas eclodindo,
Feita a cura, está pronto para a obra ou ele passa mais um tempo no pátio? Feito a cura, veja só, a resistência máxima vai se dar por volta de 28 dias. A resistência máxima do tijolo endurece ou ele aumenta a sua resistência com o passar do tempo. Esse tijolo fica 7 dias no processo formal de cura, ou seja, 7 dias coberto. Depois ele é removido a capa e é deixado por mais alguns dias e por volta de 20 dias ele já está pronto para que seja efetivamente destinado ao comércio. Porque a gente também notou que o mercado, se a gente gera um tijolo rapidamente e solta esse tijolo no mercado, se ele não tiver com uma resistência adequada ao manuseio, mas que também tenha uma estética, garantam uma qualidade na obra, tanto estruturalmente quanto esteticamente. Nós fazemos um controle de qualidade dessa resistência, onde os tijolos são enviados para os laboratórios, porque a Duraeco realmente conseguiu cumprir aquilo que ela buscava, garantir uma qualidade muito acima do que a norma solicitava. A junção de todos esses elementos que era desenvolver um produto que tenha qualidade real, qualidade que garanta que a casa construída realmente tenha essa qualidade não somente no momento de construção, mas ao longo do tempo. A Duraeco hoje, na estrutura que ela tem, nós chamamos unidade laboratório. Então hoje nós estamos produzindo por volta de 2.000, 2.500 tijolos por dia. Aqui nós desenvolvemos tecnologias de cura, tecnologias de prensagem, tecnologias de processo, tecnologias de controle, formas de garantir essa qualidade. Nesse processo buscamos o quê? Não somente ser sustentável, mas também absorver o resíduo da construção civil. Por isso nós investimos em um equipamento que é capaz de receber o resíduo da construção civil, triturar esse resíduo, gerando o quê? Uma brita que pode ser comercializada, uma brita ecológica que nós chamamos, que pode ser usada em calçadas, em elementos não estruturais. O fino é reaproveitado no processo, na fabricação do tijolo. Nós desenvolvemos esse processo, então nós estamos agora buscando o quê? Buscando sair da unidade de laboratório, onde nós vamos visitar daqui a pouco, a própria obra nossa, dos nossos barracões, estão utilizando o nosso tijolo, onde lá nós estaremos mais aptos a receber grande volume de resíduo da construção civil, triturá-los, alimentá-los dentro do processo da fabricação do nosso tijolo, tornando assim o tijolo Duraeco duplamente ecológico, ou seja, além de não gerar nenhum tipo de resíduo, não poluir com a queima de árvores ou de madeira ou de qualquer outro elemento, ele também retira da sociedade ou do meio ambiente esse resíduo tão problemático que nós sabemos aí, a realidade que nós vivemos aí. Quando você está passando na rua de carro, você está vendo as caçambas, né? E são caçambas e caçambas e caçambas com resíduos da construção civil. Na sua maioria, esses resíduos são restos de tijolos, restos de concreto, são argamassas, material de contrapiso que é removido da limpeza, tem um pouco de madeira, tem um pouco de aço, mas isso é separado e aqui vai entrar a parte sólida, ou seja, tijolos, argamassas e restos de concreto. O aço é fora, a madeira vai fora e isso vão ser reaproveitados os materiais. Você me disse que isso aqui é um laboratório para gerir essa tecnologia. Antes de ir para o mercado, a gente tem que ir para o mercado atendendo a necessidade real. Então nós fizemos um estudo dos tijolos ecológicos da região, fizemos várias viagens, não somente da nossa região aqui de Curitiba, mas viagens para Minas Gerais, viagens para o Mato Grosso, Goiás, onde nós visitamos uma série de empresas. A gente concluiu que seria prudente a gente desenvolver a tecnologia antes, garantir que o tijolo fosse de qualidade para, a partir do momento que nós tivéssemos, que a Duraeco tivesse o tijolo de qualidade, melhorar ainda mais esse índice de sustentabilidade, vamos dizer assim, da nossa empresa. Porque a Duraeco, ela é uma empresa que nasceu para ser sustentável. Os tijolos quebrados são cortados, é aproveitado para meio, o resto é triturado, é reaproveitado. Toda a cadeia desse processo, ela é reciclável e reaproveitada. Na estrutura nova, a água será a água da chuva, ou seja, em realmente criar um ambiente sustentável dentro da nossa empresa. E agora, o Robson vai levar a gente lá na obra, onde eles estão construindo o barracão deles. Vamos dar um pulinho lá na obra para mostrar para o pessoal em casa? Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E agora nós estamos no nosso patrocinador, a Nichelle Materiais de Construção. No ano passado, nessa mesma sessão, nós falamos sobre tintas. E você já deve ter pintado o seu imóvel. Pois é, agora é a hora de você dar manutenção, cortar a sua grama, lavar a calçada, lavar a piscina, enfim, deixar a sua casa e a sua obra em dia. E aqui na Nichelle tem super ofertas de produtos de manutenção. Veja só, esse cortador de grama a fio de nylon da Trap 800 watts, modelo Plus, por apenas R$ 145,90. E está aqui o sonho dos pescadores, dos proprietários de automóveis e de donas de casa. Uma lavadora de alta pressão, edição especial da Karcher. 1.740 libras, gente. Essa é uma lavadora quase que profissional, por apenas R$ 743,50. E esses preços, esses produtos para dar manutenção para sua casa e para sua obra, você encontra aqui
na Nichelle. Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Como é que é o processo, Robson? Precisa de algum preparo especial, uma fundação especial? Eu gostaria de mostrá-la para o público qual é a diferença entre você construir de maneira convencional, com bloco cerâmico ou bloco de concreto, com um tijolo ecológico. A fundação, vamos começar pela fundação, tem alguma diferença? Ela pode ser através da viga baldrame normal, com piso convencional, ou você também pode fazer o piso no sistema de radier, exatamente. Não existe grandes diferenças no que tange a estrutura. No entanto, essa estrutura ela pode ser mais econômica, ela pode otimizar o peso por ser um sistema construtivo que divide o peso de forma homogênea ao longo da obra. Então, você também tem economias. Economias essas que podem chegar, como a gente já disse, até 30%. Mas, basicamente, a estrutura é a mesma. O cuidado com a construção é que é um pouco diferenciado. Ou seja, você tem na construção uma série de passos que nós iremos apresentar que devem ser seguidos, que propiciem não somente uma obra econômica, mas uma obra de qualidade. Vou chamar o Makir, que é o nosso responsável, que está pretendendo montar uma construtora. Então ele é uma pessoa que está junto com a gente, aplicando as técnicas construtivas, estudando as técnicas construtivas do tijolo ecológico, porque como havia dito, lá no laboratório a gente desenvolve o tijolo. Aqui nós estamos utilizando o tijolo ecológico e ao mesmo tempo estudando as técnicas construtivas e ainda evoluindo essas técnicas, criando elementos que possam ainda mais aumentar o desempenho construtivo. Após o nosso último intervalo de comerciais, o construtor Makir falará sobre a aplicação do tijolo ecológico. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. O nosso amigo Makir aqui, ele é o dono da empresa, ele é o consultor, mas ele bota a mão na massa também. Vamos ver como é o processo de assentamento que agora ele vai mostrar pra gente. Vamos tentar explicar para o público em casa quais as diferenças entre construção convencional e o que você está fazendo aqui. Mas tem um detalhezinho aí que são os arranques, né? Exatamente. Quando a fundação estiver pronta, o segredo é a primeira fiada. Então a primeira fiada, a primeira passagem de tijolos, ela precisa estar perfeitamente alinhada. Ela precisa ser feita no sistema convencional, com linha, colocando os cantos em nível e prumo e fazendo com argamassa comum. A partir dessa primeira fiada estando pronta, aí são colocados as ferragens, já a passagem das colunas internas no tijolo, e aí sim inicia o sistema de construção com o tijolo ecológico, que são as etapas diferentes. Que ando em obra aí há mais de 30 anos, é uma obra muito limpa, muito organizada, as coisas já vão acabadas. Nesse aspecto, vocês vão ver pelas imagens que é diferente. Feito o piso já está pronto, já está acabado, aí você faz a primeira fiada e depois que coloca as esperas, que são esses ferrinhos que a gente está vendo aqui. Como é que é feita essa colocação? Aqui você tem concreto em cima de um baldrame. A ferragem ela já é cortada no tamanho em que vai ser permitido trabalhar com os tijolos, com assentamento, então tamanho de cerca de 1,20 m. E aí usa-se então uma furadeira de impacto, uma furadeira grande, para fazer uma perfuração no piso, aproximadamente 15 centímetros. E aí coloca-se então esses ferros, cada metro, ou a cada 80 centímetros, ou a cada 75 centímetros, o projeto é que vai dizer. Então coloca-se esses ferros, essas ferragens que são as esperas, e aí inicia-se então o assentamento das próximas fiadas, para manter o perfeito nivelamento e o perfeito prumo das paredes, para evitar que haja ondulações ou que haja desnível nas paredes. Há certo cuidado na colocação, na continuidade dos trabalhos, para evitar imperfeições. Os tijolos são colados uns nos outros. Os tijolos eles são afixados com uma massa que é um segredo nosso aqui que nós estamos desenvolvendo, para que haja duas funções: fazer a correção do nivelamento dos tijolos, evitar imperfeições, para que haja uma maior aderência de um tijolo ao outro. Então, quando subir as fiadas, quando tiver já na altura da concretagem, a gente não corre o risco de os tijolos balançarem ou tirarem do lugar, então gerar alguma imperfeição. Uma coisa que ajuda bastante são esses anéis aqui. Você tem um anel aqui e tem um furo do outro lado. Quando você coloca o outro em cima, o encaixe é perfeito. Colocar um em cima do outro, olha aqui, ó. Aqui tem um encaixe tipo fêmea e aqui um encaixe tipo macho. Então quando você coloca um em cima do outro, não tem como ele ficar fora de lugar para lá ou para cá ou deslocar. Ele já está encaixado. A cola é só para evitar esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó. Preencher esses espaços e fazer a colagem desse no de baixo. A estrutura vai ser feita aqui com o ferrinho dentro do buraco. Mas vocês têm umas cintas intermediárias. As cintas intermediárias elas obedecem o mesmo sistema de construção de alvenaria convencional. A diferença é que o próprio tijolo
ele tem uma perfuração, ele é adaptado para que a cinta seja dentro dele. Aliás, essa é uma das vantagens do tijolo ecológico, né? Ele dispensa o uso de caixarias. Pode ver que a gente está fazendo aqui o trabalho e não tem caixas, um desperdício de material a menos, porque a concretagem é feita no próprio interior do tijolo. Então as colunas são feitas aqui onde os ferros já estão em espera e as canaletas também são feitas dessa forma. A ferragem é passada por dentro do tijolo, então o concreto ele fica embutido nesse tijolo canaleta. A cada quantas camadas, quantas fiadas você coloca uma canaleta? A partir do piso, 90 centímetros, que é justamente na fiada da contraverga, existe uma canaleta em volta de toda a construção. Acima da janela, que é nas vergas, né, das portas e janelas, existe também uma passagem dessa cinta na última fiada antes de fazer o assentamento da laje ou do próprio telhado. Nós estamos com ferro aqui até essa altura, que você me disse 1,20 m. Isso aqui tem que levar até lá em cima. Como é que faz depois? E feita a amarração aqui usando material comum para que seja possível fazer a execução das próximas fiadas. Não se pode usar uma barra de ferro muito comprida porque dificultaria a execução, né? Não alcançaria ali a colocação dos tijolos. A tubulação é a mesma coisa da barra de ferro? A tubulação já está na espera, corta-se ali, faz a emenda com cola normal, com as luvas que tem que usar nos diâmetros corretos, e emenda-se mais um pedaço da tubulação até que a fiada chegue até aquela altura. A parte elétrica é a mesma coisa. Os eletrodutos dentro dos furos não tem que rasgar a parede, não tem que cortar nada depois. A elétrica não, então marcam-se os pontos onde serão as tomadas, as caixas de luz. Nesse ponto vai descer então a tubulação elétrica depois que já tiver a parede numa certa altura. Então ali vai se fazer uma abertura naquele tijolo onde está feita a marcação e ali já dentro do próprio tijolo já faz o embutimento da caixa de energia. Dá uma olhadinha aqui no fundo, eles estão construindo um barracão, tem uma parede com mais de 6 metros de altura, está sem a parte de travamento em cima e está totalmente estável. Aquela parede, se fosse numa alvenaria convencional, sem o travamento, provavelmente já teria caído. O sistema que vocês usam é igual esse aqui? O sistema usado naquela parede é exatamente igual ao sistema que está sendo usado aqui nessa construção. A única diferença é que é uma parede reta. Se a gente comparar esse sistema que está usado ali com o sistema convencional, nós podemos dizer que ele é muito mais resistente. Porque, além de travamentos das colunas a cada metro, ainda existem o travamento das cintas a cada metro também. Então nós podemos dizer que ali nós temos um travamento a cada metro quadrado. Então ali tem uma resistência muito acima do que a resistência oferecida pela alvenaria convencional. E ferramentas básicas, não tem nada de especial. Então é até mais simples porque é uma obra enxuta, uma obra seca, mais tranquila. Então para começar vai precisar do quê? Linha, nível, prumo, para começar a fazer o trabalho. Uma marretinha de borracha para fazer a correção e evitar quebra no tijolo e é o suficiente para a gente começar a executar então o trabalho. Eles desenvolveram uma régua para dar alinhamento e enquadramento nesses tijolos que vocês vão ver nas imagens ele usando. Isso realmente é muito fácil, fica muito prático. Não precisa nem falar para vocês aqui da qualidade do serviço, como é que fica. Queria te perguntar sobre o travamento das paredes. Não existe transpasse de tijolo na parede externa com a interna. Na verdade, eles são colocados lado a lado, colocados iniciando onde termina um, dentro das colunas, feita uma amarração com ferro em U. Então corta-se uma barra de ferro com 10 centímetros de transpasse de um lado, 10 centímetros de outro. E aí na hora de fazer a concretagem, essas paredes elas vão se juntar. Vai dar a resistência e vai dar o travamento da parede interna ao lado da parede externa. Uma vez assentados os tijolos e respeitados seus limites para dilatação, é só feito um rejuntamento com um rejunte de boa qualidade, é lógico, que você vai comprar aí no mercado. O uso do rejunte que fica um tijolo aparente, ou seja, um tijolo à vista. Então o rejunte certamente vai dar toque de beleza. Inclusive pode ser colocado rejunte da cor da preferência do cliente, pode ser envernizado também de outra cor para dar uma tonalidade diferente. Podem ser usados outros tipos de acabamento também, inclusive aceita pintura, acabamento usado numa alvenaria comum pode ser usado também nesse tipo de construção com esse tijolo. Essa é uma parede que não precisa de revestimento, você não precisa, se bem que pode, mas não precisa rebocar, né? Não há necessidade de fazer o revestimento, né? A única coisa que é necessária é seguir os procedimentos normais de impermeabilização, fazer o rejuntamento, mas se quiser fazer um revestimento, fazer um reboco, é possível fazer. Qual que é a vantagem em relação à alvenaria comum? A camada de reboco vai ser muito inferior. Se a gente for somar essas pequenas vantagens que a gente tem ao longo da execução, vamos chegar na execução final da obra, que é justamente o acabamento. Então o acabamento há uma economia muito grande de materiais, porque a parede ela já está perfeitamente aliada, então há uma necessidade mínima de consumo de materiais, não há necessidade de quebras, ou seja, retrabalhos, porque as tubulações vão estar embutidas nas paredes. Nas áreas molhadas, por exemplo, pode-se fazer o assentamento dos azulejos diretamente na parede, então não há necessidade de fazer chapisco, de fazer reboco, porque a parede ela já está preparada para receber o material de acabamento. Passa a argamassa, cola o azulejo, acabou a conversa.
Exatamente. Então aí já se tem uma economia de tempo, a execução vai ser mais rápida, economia de materiais e mão de obra também, que pela execução mais rápida nós vamos ter aí um acabamento mais rápido também. É melhor uma mão de obra mais especializada, que é o caso deles, do que você ter muita gente na tua obra e te fazendo retrabalho. Eu sinto, por parte do público, uma certa preferência para esse tipo de casa, para praia, para campo, mas é uma construção normal, em alvenaria, né? A diferença é que usa um material ecologicamente correto e as vantagens de uma alvenaria estrutural. Então, assim, poderíamos dizer que ela é uma alvenaria mais resistente. Ela é construída sobre um sistema de frames, de grades. A tendência é que a carga, a distribuição da carga, ela seja mais eficiente do que a alvenaria comum. Então, a alvenaria comum você tem vigas a cada 3 metros, a cada 2,5 metros ou 4 metros. Aqui não, você tem uma distribuição de carga a cada metro. Então, você tem uma distribuição mais eficiente da carga, do peso da obra. A tendência é que se tenha uma obra até muito mais resistente do que a alvenaria comum. E pode se aplicar a qualquer tipo de construção, desde uma casa simples, uma casa popular, até uma casa de alto padrão. Agradeço em nome de toda a equipe do Construção Dinâmica por vocês terem aberto as portas da Duraeco para a gente vir gravar e para poder mostrar para o nosso público. Agradeço também ao Guilherme por ter nos acompanhado lá na fábrica e ter mostrado todo o processo de fabricação. Agora é a tua vez de fazer teu comercial. Bom, o nosso contato pode ser feito através do telefone, o 3608-1600, ou através do nosso site www.duraeco.com.br ou através do nosso e-mail de atendimento ao cliente, sac@duraeco.com.br. Estamos à disposição aí para qualquer necessidade que vocês, clientes, tenham. E aqui nós terminamos mais um Construção Dinâmica na TV. Mas no domingo que vem, às 8h30 da manhã, nos vemos novamente com mais uma matéria sobre construção civil no seu programa Construção Dinâmica na TV. Até mais. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito para você. E tá aqui o bicho!